Fui criada por minha mãe, sem a presença de pai, ela lutando com toda dificuldade, trabalhando e morando em fazenda dos outros, com todo sacrifício, me colocou na escola, mas não tinha condições de comprar material escolar. Então comprava papel pautado e cortava ao meio, costurando e fazendo então um caderno para mim. Eu ia para a casa das colegas copiar os assuntos dos livros. E assim concluí o 4º ano do ensino fundamental, que na época era chamado de primário, só que faltava mais um ano para concluir todo o primário. Após a conclusão do 4º ano primário, eu comecei a lecionar as primeiras letras para ajudar a minha mãe nas despesas da casa. Ensinava particular na minha própria casa, em mesas e bancos feitos por minha mãe, com pedaços de madeira fincados ao chão e as tábuas em cima, transformando-as em mesas e bancos. Isto aconteceu na fazenda do Gavião do senhor Jonas da Silva Cel. Ainda não havia professor nenhum em Itamirim, pois saíam pessoas de Itamirim para estudar no Gavião, como, por exemplo, Ailton, filho do senhor José Nunes. Depois de tudo isso, fui com minha mãe e irmão a Ponta Grossa, no Paraná. Foi lá que concluí o primário, ou seja, fiz o 5º ano que faltava para que eu concluísse o primário. Voltamos para Itamirim e o senhor Jonas Cel foi eleito vereador em Ibicaraí, a quem Itamirim pertencia. Ele me colocou como auxiliar de ensino pelo município, então fiquei dando aula em Itamirim. Passei 3 anos e alguns meses sendo funcionária de Ibicaraí em Itamirim. Após esse período, Itamirim emancipou e tornando-se Firmino Alves. E eu fui convidada por Flávio Figueira Brito, primeiro prefeito do município, para ser a primeira funcionária da prefeitura, datilografando todos os contratos dos demais funcionários que foram sendo convidados. A fundação do ginásio Monteiro Lobato, na época, foi feita por Josias Nunes da Silva, que era vereador e estava na função de prefeito, substituindo José da Silva Cel, que era o prefeito eleito, e estava em conflito com o Watson Santos de Oliveira. Josias Nunes fundou uma associação composta de pessoas da comunidade, sendo ele o presidente dessa associação, e eu a secretária, e o senhor Francisco Félix Passos como tesoureiro. Com a ajuda dessa associação, ele fundou o ginásio Monteiro Lobato, que era mantido pelas matrículas, mensalidades dos alunos e contribuição dos associados. Inicialmente, o ginásio funcionou no prédio Cosme de Farias e depois foi transferido para o Clemente Gregório de Brito. Funcionava precariamente, porém havia dedicação de todos. Foi quando fui estudar nesse ginásio Monteiro Lobato, que mais tarde foi reconhecido pelo MEC com o nome de Centro Educacional Monteiro Lobato, onde concluiu o 2º grau, hoje chamado de ensino médio. Depois de formada, lecionei por 2 anos, 1978 e 1979, as disciplinas de História Geral e noções de inglês. Deixei de lecionar por conta de ter outras funções no município, casamento e doença da minha mãe. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus e também a vocês por estarem me concedendo o privilégio de estar sendo homenageada.
Muito obrigada, que Deus os abençoe. Foi na fundação, como secretária da associação, denominada SENEC, composta por pessoas da comunidade. Muito precária. Iniciou no prédio Cosme de Farias, posteriormente mudou para o prédio escolar Clemente Gregório de Brito. A única ajuda financeira era dos associados e os alunos pagando matrícula e mensalidade. Era muito difícil, sem nenhuma estrutura. Depois de ter concluído o 2º grau, atuei lecionando durante 2 anos, em 1978 e 1979, se não me falha a memória. Foi o meu casamento e futuramente a doença da minha mãe. História geral e noções de inglês. Que Deus ilumine a direção desse conceituado colégio, dando sabedoria e coragem para vencer todos os obstáculos. A todos os docentes, que Deus capacite cada vez mais. Aos alunos, que sejam obedientes e estudiosos para alcançar um futuro brilhante. E aos funcionários, que sejam abençoados e protegidos pelo nosso Pai Celestial.